Muitos brasileiros foram pegos de surpresa, né? A PF anunciou a suspensão de novos passaportes devido à falta, né, de orçamento. Nesta tarde, o Ministério do Planejamento informou que o governo federal vai pedir ao Congresso autorização para um crédito suplementar. Quem traz mais informações sobre esse caso, e sim a gente coloca aqui para discussão, é o Tiago Muniz. Fala, Tiago! Nessa tarde já houve uma movimentação, o Ministério do Planejamento informou no começo da tarde de hoje que o governo federal vai pedir autorização ao Congresso para ter um crédito suplementar de 102 milhões e 400 mil reais para cobrir essa questão dos passaportes. Porque o que aconteceu? Acabou o dinheiro previsto no orçamento. O orçamento não consegue mais custear novos passaportes. E, por causa disso, a Polícia Federal decidiu decretar essa suspensão. O que é interessante dizer também, Patrick, Vera, Madureira e Andreasa, é que algumas figuras aproveitaram esse problema de orçamento da PF para passar um recado ao governo. O procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Santos Lima, falou no Facebook que o governo Temer sufoca a Polícia Federal e diz o seguinte: nem dinheiro para a emissão de um documento necessário como passaporte existe, imagine como está a continuidade das diversas investigações conduzidas pelo país. E quem se manifestou também foi a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, dizendo que a suspensão da emissão dos passaportes talvez seja o aspecto mais visível do desmonte sofrido pela Polícia Federal. Meus caros, é para tanto? É um sinal de desmonte? Um abraço, boa noite a todos. Passo a bola para você, Andreasa. Isso aí, hein? Não sei, hein? Tenho a impressão que esse é um daqueles casos muito comuns no Brasil em que todos estão errados. É um absurdo se de fato faltar recursos, é preciso acreditar que falte para a produção do passaporte, mas também é de se especular se não há uma politização da questão, né? Tá tudo politizado no Brasil. Esse discurso do procurador, Carlos Fernando, é evidentemente político, né? Será que a Polícia Federal, em uma instituição séria e importante, seria capaz de dar esse tipo de recado? Será que isso seria uma atividade política, uma manifestação política da Polícia Federal contra o governo? Eu não posso acreditar nisso. Mas pode ser que estejam todos errados nessa história. Pode ser uma coisa, pode ser outra e pode ser só falta de planejamento de dinheiro. Mas eu acho que está em curso, sim, e aí não é achar, é apuração, uma tentativa de coibir as investigações por meio da Polícia Federal. O Torquato Jardim foi pego no pulo no fim de semana. Ele pretendia trocar o diretor-geral da PF, o Leandro Daello. Isso vazou e ele teve de recuar. O estrangulamento financeiro da instituição é uma outra forma de esvaziar as operações. Eles já mandaram vários delegados e agentes designados para a Lava Jato e para outras operações voltarem para os seus postos de origem, sob a alegação de que isso demanda muito recurso e que as pessoas precisam estar nos seus lugares para não desguarnecer os seus postos, mas na verdade isso é uma tentativa de desmobilizar algo que funcionou muito bem justamente por ser uma força-tarefa. O que é uma força-tarefa? Ela engloba o Ministério Público, engloba a Polícia Federal e o Judiciário, por isso que Curitiba é um exemplo de funcionamento rápido das operações. O Carlos Fernando hoje botou a boca no trombone, falou isso, que é uma tentativa de estrangulamento financeiro, e fez também aquelas críticas ao Temer, o chamando de covarde pelas ilações contra o Janot e por ter agido como Lula, acusando aqueles que o acusam. Portanto, está havendo uma grande crispação institucional no Brasil. É ministro do Supremo xingando, é procurador xingando, é presidente da República fazendo ilação, é delegado da PF reclamando que está tendo estrangulamento financeiro. Pode ser. Não é descartada essa ideia do Andreasa de que eles usem a questão dos passaportes, que é uma questão sensível à população, para mostrar, para emparedar o governo. Isso não é bom, gente. Isso não é nada bom. Até agora, as instituições brasileiras estão dando conta do recado de uma crise que se estende já por longos e longos 4 anos. Pelo menos desde 2013, quando começaram as jornadas de junho, você vem num suceder de crises política, econômica, institucional, e as instituições estão segurando. Se começar esse pega para capar institucional,
aí realmente a gente pode viver uma situação de perda de controle, de anomia, como o Madureira já chegou a falar aqui. Então Diga, Madu. Vai, Madu. Olha, se a ideia foi sabotar a Polícia Federal, as operações da Polícia Federal, cortando a verba para passaporte, foi de uma burrice sem tamanho. Porque isso só faz com que a Polícia Federal, né, que é o serviço de fornecimento de passaporte, a Polícia Federal tem contato direto com o público, né, diariamente, uma grande quantidade de pessoas, e a Polícia Federal vai, ao explicar por que não pode emitir passaporte, só está entregando, mais uma vez, a incompetência do governo. Ou seja, certamente vai ter toda a solidariedade da sociedade, do público, das pessoas que foram lá buscar passaporte, tentar tirar seu passaporte. Se a ideia foi essa, foi uma ideia de jirico, né? Ou é realmente mau planejamento, né, no uso dos recursos, mas principalmente, o mais provável, é a situação geral das finanças, das contas públicas. Você tem um enorme déficit público. Tem uma hipótese que a gente não aventou aqui. Você tem uma falta de recursos. Madu. Qual, Vera? Que é para não deixar ninguém fugir do país. E que... também é. Essa é mais possível. Agora, André, agora pessoal, é o seguinte. Vai lá. A gente paga pelo passaporte, tá? São, se eu não me engano, 200 e tantos reais, 250 reais. 300, o contribuinte 300. paga. Não nos esqueçamos disso. Quer dizer, o contribuinte paga para tirar o passaporte. Não é um presente que é dado. E o que os nossos ouvintes pensam a esse respeito, Reginaldo? Aqui é o José Carlos do Brooklyn. Eu não acho que seja uma medida do governo para sufocar a Polícia Federal, não. Acho que eles não têm verba mesmo, gastaram todo o dinheiro e agora quem está sofrendo é quem está precisando tirar o passaporte, infelizmente. Meu nome é Valdir. Eu acho que o governo realmente está tirando dinheiro da Polícia Federal para controlar as investigações da Lava Jato, com certeza no Brasil inteiro.